trabalhador autônomo e trabalhador hipersuficiente. A reforma trabalhista trouxe uma disciplina específica sobre duas modalidades de trabalhadores. E aqui é um detalhe interessante para falar como muitas vezes a força simbólica da lei, ela realmente é muito poderosa. Por quê? Porque criaram um dispositivo, que é o artigo 442B, que eu poderia dizer com alguma liberdade que é um dispositivo P do Bó. Por que dispositivo P do Bó? Um dispositivo meio bobo. É um dispositivo que, a priori, com o qual ou sem o qual, tudo fica tal qual. Que dispositivo é? O 442B, que fala o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Meus amigos, é o típico dispositivo com o qual ou sem o qual tudo fica tal qual, porque trabalhador autônomo nunca foi trabalhador empregado. É uma diferença básica que a gente aprende logo no começo do curso. E aí eu digo, qual é a força disso? Quem sabe? Talvez seja, como o antigo parágrafo único do 442, quando trouxe aquela previsão sobre as cooperativas de trabalho, também era um dispositivo Pedro Bom, um dispositivo que com o qual ou sem o qual tudo fica tal qual. Dizer que qualquer que seja o ramo da atividade cooperativa não haverá vínculo empregatício entre os cooperativados e a cooperativa, óbvio, se o vínculo é associativo, e entre esses cooperativados e o tomador, claro que não, se a cooperativa é idônea, né, não há nenhuma dúvida nisso, mas esse dispositivo, que não mudaria nada do ponto de vista normativo, acabou abrindo a porteira para uma enormidade de ações ou de fraudes, a ponto, muitas vezes, e nós como estudiosos do direito do trabalho sabemos, nós dizíamos que muitas vezes não havia, né, um laranjal, né? Não era só laranjas, era um pomar, realmente, de tudo quanto era fruta possível para imaginar em laranja operativas, gato operativas, fralda operativas. Né? Porque cooperativas são formas idôneas de trabalho e renda, formas alternativas estimuladas pela OIT, e não as fraudes que se via, notadamente, no valoroso trabalho do Ministério Público do Trabalho na 15ª região. Bem, o dispositivo tem essa mesma linha. Dizer que o trabalhador autônomo não tem vínculo empregatício é chover no molhado. Só que, qual o temor desse dispositivo? É que as pessoas acham que uma simples formalização de um contrato de prestação de serviços autônomos possa, por si só, afastar a aplicação da CLT, como se isso blindasse. Né? Meus amigos, eu vejo aí um chamado, quase uma porteira para a fraude. Só que não é só o trabalhador autônomo nesse dispositivo. Criaram esse aí, realmente, numa perspectiva inovadora no sistema. Criaram a figura que tem sido chamada de trabalhador hipersuficiente. A expressão, o neologismo, é trazido para contrapor a concepção de hipossuficiência pelo qual se identificava tradicionalmente os trabalhadores no Brasil. Por quê? Porque junto com a previsão tradicional do artigo 444 da CLT, aquele que diz respeito à autonomia da vontade, à livre estipulação das regras, o que é que fizeram? Criaram um trabalhador que tem um grau menor de proteção. É o parágrafo único do 444 que tem a seguinte redação: a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo, né, é o 444, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação. Deixa eu explicar o 611-A, eu ainda vou falar, ou falarei em outro vídeo, né? Lembrando que você não precisa assistir esses vídeos na ordem com que eu estou gravando, eu estou seguindo os dispositivos legais, mas você tem liberdade em função dos temas. Né? Qual é o grande lance? O 611-A é que trata daquilo que pode ser objeto de negociação coletiva. Aqui
nós estamos vendo uma situação que pode ser objeto de negociação individual. Para quem? Com a mesma eficácia, vamos para a tela? Com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ou seja, criaram, dentro desse sistema, o trabalhador hipersuficiente. Quem ganhar mais do que o dobro, né, ganhar salário mensal igual ou superior ao dobro do teto dos benefícios da Previdência Social, pode negociar tudo. Tudo aquilo que pode ser objeto de negociação coletiva pode ser objeto de negociação individual, direta. Por quê? Porque esse empregado não teria, segundo a justificativa para criar o dispositivo, esse grau de vulnerabilidade, né, de hipossuficiência que os trabalhadores, em geral, teriam.